Olá, seja bem-vindo ao curso Segurança no Desenvolvimento de Software da SafeSource. Meu nome é Ricardo Albuquerque. Olá, bem-vindo ao nosso curso de Segurança no Desenvolvimento de Software e esse é o módulo 2 da aula 7. A gente vai continuar o assunto de normas e agora nós vamos falar da PA-DSS, que é um pouquinho diferente da PCI-DSS que a gente falou na aula anterior. Então ela é mais focada no desenvolvimento, a gente vai explicar direitinho como é que funciona aqui. Então a gente vai ver aqui a PA-DSS e os papéis e certificações que tem nessa norma. Ela é uma norma particularmente muito importante dentro do desenvolvimento de sistemas para lojas virtuais, para instituições financeiras, pessoa que lida com cartão de crédito, esse tipo de coisa, né? Como toda norma, ela também é útil em outras áreas, ou seja, mesmo que você não esteja desenvolvendo um sistema exatamente para isso, para a parte de venda de mercadoria, é interessante você ver os conceitos de segurança aqui, porque eles podem ser aplicados também em outras atividades, certo? Bom, a gente viu no último módulo o que é o PCI-DSS, qual a motivação da norma e como ele se aplica a vendedores, basicamente, e provedores de serviço para vendedores. Então se aplica a lojas, grandes lojas, pequenas lojas, se aplica a e-commerce, a sistemas de venda via internet, a gateways de pagamento, a provedores de hospedagem para lojas virtuais. Então tudo isso se aplica o PCI-DSS. E a gente falou em determinado ponto que existe esse PA-DSS, que é para desenvolvedores de software que vão prover soluções de mercado para sistemas de pagamento. Então repara, o PA-DSS, a gente já falou sobre isso no módulo anterior, ele é específico para quem vai desenvolver um software e vai vender no mercado o software. Eu desenvolvi, por exemplo, uma loja virtual, um e-commerce, e quero vender isso para outras pessoas. Eu vendi uma aplicação de vendas automatizada e quero vender isso para supermercados e lojas. E por aí vai. Agora, repara que para o lojista final não basta ele comprar um software PA-DSS para ele ser conforme o PCI-DSS, tá? A gente viu o PCI-DSS, ele tem uma série de outras coisas além do software. Então, ele precisa comprar apenas software PA-DSS. Ou seja, para a loja ter a certificação PCI-DSS, é necessário que o software que ela use, se ela usar algum software específico, seja aprovado pelo PA-DSS. Mas isso não é suficiente. Ela tem que atender todos aqueles outros requisitos que estão lá na PCI-DSS também. A PA-DSS, então, ela tem uma série de requisitos para você desenvolver um sistema com segurança e ela tem uma forma própria de avaliação. Lembra que a gente viu que o PCI-DSS tem aqueles 4 níveis, que você, conforme o nível da sua loja, você tinha uma série de coisas que você tinha que fazer, outras lojas não tinham que fazer tantas atividades para manter a conformidade. Bom, o PA-DSS ele é um pouco diferente, ele tem um mecanismo único para aprovação. Tipicamente, quem avalia um sistema para aprová-lo conforme o PA-DSS é o chamado PA-QSA. Então é um Qualified Security Assessor for Payment Application. Então não é exatamente a mesma certificação QSA lá do PCI-DSS. É uma certificação QSA um pouco diferente. Como é que é o fluxo para você certificar uma aplicação? Então você é um desenvolvedor, você é uma fábrica de software, você desenvolve aquela aplicação, evidentemente, se você quer que essa aplicação seja aprovada no PA-DSS, você vai desenvolver a aplicação conforme os requisitos da norma PA-DSS, os requisitos que a gente vai ver daqui para frente, em seguida. Quando a sua aplicação estiver pronta, você vai submeter essa aplicação para um laboratório de testes. Esse laboratório de testes pode ser na sua própria empresa, tá? Você pode montar um laboratório de testes seu, ou você pode contratar uma empresa terceira que tem um laboratório de testes dela. O ponto importante é, apenas profissionais PA-QSA podem realizar os testes nesse laboratório. Então, se você tem um laboratório na sua empresa, você vai precisar ter um funcionário certificado PA-QSA para fazer essa certificação. Se você
não faz isso com tanta frequência, provavelmente o mais econômico para você é contratar uma empresa que tenha já o laboratório, que já tem o profissional qualificado para poder fazer esse teste. Bom, então você vai submeter para esse laboratório o seu software e toda a documentação. A gente vai ver nos requisitos que cada requisito tem uma série de documentos que acompanham e o laboratório de teste vai receber isso tudo, vai montar um ambiente do zero com a sua aplicação, então ele vai instalar a sua aplicação efetivamente, vai fazer uma série de testes e se estiver tudo ok, se ele verificou que a sua aplicação realmente está de acordo com os requisitos, se não encontrou nenhuma brecha de segurança, nenhum problema de segurança sério, ele vai emitir um ROV, um Report on Validation. Quer dizer que a sua aplicação está ok, ela está válida. O próprio relatório ele inclui também as evidências desse teste, tá? Então não é só um documento dizendo, olha, ok, está aprovado. Tem todos os testes que foram realizados, todas as evidências que mostram que a aplicação está conforme o que se espera de uma aplicação PA-DSS. Além disso, o profissional responsável que fez a validação, ele vai assinar um termo chamado Attestation of Validation, ou seja, ele vai se responsabilizar por aquele sistema. Ele vai assinar um certificado dizendo que, olha, eu testei esse sistema e de acordo com os meus testes ele está ok, coisa e tal. Esse mesmo Attestation of Validation precisa ser assinado também pelo desenvolvedor. Então o desenvolvedor vai falar, olha, eu também me responsabilizo pela segurança desse sistema, eu adotei todos os requisitos que estavam lá no PA-DSS e estou assinando aqui junto com a empresa, com o PA-QSA que fez o teste. Tendo esse atestado de validação assinado e o Report on Validation e o relatório de validação, isso tudo é submetido para o PCI SSC, o Security Standard Council do PCI. O SSC vai receber essa documentação, eu não sei o que eles fazem com isso lá, provavelmente dão uma revisada para ver se está tudo certinho, se não tem nada absurdo que chame a atenção. Não sei se eles refazem algum teste para alguma situação, mas o fato é, depois que eles receberam isso, em pouco tempo o seu sistema passa a listar na página própria do PCI SSC como um sistema aprovado PA-DSS. No momento que o seu sistema ganha essa certificação, ou seja, ele está aprovado, os comerciantes que quiserem se certificar PCI-DSS, eles podem comprar o seu sistema, já é um adianto para eles, ou seja, essa parte toda de sistema já está coberta. Não é suficiente, como a gente já viu, não basta o comerciante comprar um sistema PA-DSS para estar conforme com PCI-DSS, mas já é um grande passo. Certamente é muito mais simples do que ele desenvolver um sistema conforme o PCI-DSS, porque tem todas aquelas regras e requisitos que tem lá no PCI-DSS também para quem desenvolve sistemas. Bom, como é que é a estrutura dos requisitos da PA-DSS? Ao contrário da PCI-DSS, não há uma versão em português para essa norma. Então, tipicamente você vai ter que ler isso em inglês, pelo menos não há uma versão em português no momento para essa norma. Eles periodicamente fazem uma tradução das normas e liberam versões em outras línguas, então é possível que em algum tempo você tenha uma norma PA-DSS em português, mas no momento não existe ainda, o que você tem é essa norma em inglês. E você tem da mesma forma a mesma estrutura lá do PCI-DSS, você tem cada requerimento, cada requisito do sistema, como esse requisito deve ser testado, então como o PA-QSA vai testar esses requisitos, e o guidance, que é uma informação de como é que você deve fazer isso, uma orientação sobre como esse requisito deve ser implementado. Então repara que todos os 3 itens aqui fornecem informações importantes para a gente. Quando você vai desenvolver um sistema para a certificação PA-DSS, você deve ler o requisito, evidentemente, mas você deve ler também como esse requisito vai ser testado e a orientação geral que ele dá para isso. Tudo isso te ajuda a produzir, a atender aquele dispositivo corretamente. Bom, o primeiro requisito é o óbvio, né, que é a ideia toda do PCI-DSS, não manter dados de cartão registrados. Então, é a mesma tabelinha que a gente viu no módulo anterior. Você tem alguns dados que você pode armazenar e pode mostrar
em algumas situações. Alguns outros dados você não pode armazenar de forma alguma. E aí é uma coisa importante. Por exemplo, você tem que tomar cuidado com o tratamento de erros e exceções. Eventualmente, o programador, quando faz o tratamento de exceção no sistema dele, ele salva aquela exceção num banco de dados de log, por exemplo, ou numa trilha de auditoria. Qual que é o problema disso? Se o erro acontece justamente no momento que o usuário digitou o CVV2 e o CVV2 fica registrado no log de auditoria, então isso é um problema, porque você registrou uma informação que não poderia ser registrada. Você armazenou uma informação que não poderia ser armazenada. Então é muito importante que isso não ocorra, que você trate as suas exceções de funções específicas que tratam esses dados específicos aí. O Full Track Data, que é a informação da trilha lá do cartão magnético, da trilha da memória do cartão de chip de memória, o CAV2, CVC2, CVV2, CID e a senha do usuário do cartão, a parte do código que trata esses dados. Se tiver uma exception, um erro nesse código, você tem que tomar cuidado para não registrar essas informações na trilha de auditoria. Além disso, essas informações, evidentemente, elas vão ficar na memória. Depois você vai passar isso para o autorizador e vai receber a resposta dele. Esse período que isso ficou na memória, você tem que lembrar de sobrescrever essa memória antes de dealocar a memória, para essa informação não ficar sequer na memória aberta da aplicação. Então esses são os requisitos para você não reter esses dados. Os outros dados você precisa proteger. Então, por exemplo, a gente já falou isso, sempre que você mostrar o número do cartão numa interface, só deve mostrar os 6 primeiros dígitos ou os últimos 4 dígitos. Todo o resto deve estar mascarado, deve estar com asterisco, não deve ser apresentado para o usuário. Lembra, isso daí é o máximo, tá? Se você quiser optar por mostrar só os 4 últimos dígitos, tá bom também. O que você não pode é mostrar mais do que isso daí. Esses dados do cartão que podem ser armazenados, eles devem ser armazenados de forma criptografada. E só quando necessário. Então, se você não precisa guardar esses dados, não guarde. Tem também uma série de requisitos para proteção de chaves de criptografia. Quando a gente for falar de codificação segura, a gente vai falar com bastante detalhe de criptografia, porque o grande risco da criptografia é justamente no momento da codificação dela. Então a gente vai ver em detalhes como é que você faz uma criptografia adequada, como você gera a chave, como você usa a criptografia, as funções criptográficas. Mas basicamente é importante saber que o seu sistema, para atender o PA-DSS, também deve cuidar desses itens. Autenticação segura. Mais uma vez entram todos aqueles requisitos que a gente já viu lá atrás no ataque sobre autenticação, que a gente viu também na primeira parte aí sobre o PCI DSS e que nós vamos ver em detalhe também na especificação de segurança, quando a gente fala de desenvolvimento seguro, e que basicamente é: o login do usuário tem que ser individual, não pode ser reutilizável, tem que requerer troca de senha periódica. No caso, o PA-DSS explicita que são 90 dias, então a cada 90 dias o seu usuário tem que trocar a senha, não pode usar as últimas 4 senhas que ele usou. Esse requisito de você requerer a troca de senha a cada 90 dias e não permitir que o usuário use as últimas 4 senhas é um procedimento de segurança muito importante. Como a gente já viu, a força da autenticação ela se baseia em só o usuário saber aquela senha, e qualquer senha que seja usada por um período de tempo muito grande, ela acaba perdendo essa força. Então é um requisito muito importante. Mas é extremamente importante você explicar para o seu usuário por que ele deve fazer isso. Porque usuário nenhum gosta de trocar senha. E ocorre um problema muito sério toda vez que você força o usuário a trocar a senha, que é, ele troca a senha e imediatamente esquece a senha nova, digita a senha antiga várias vezes até bloquear o próprio usuário. Isso é típico. Toda vez que você requer troca de senha, você tem que ter em mente que a sua equipe de suporte vai ser sobredemandada, vai ter uma demanda maior sobre ela, então você tem que se preparar para isso. Da minha experiência, esse requisito de troca de senha é dos mais... Eu trabalhei no desenvolvimento de uma grande empresa, em que eu era responsável pela segurança do processo,
e essa empresa ela tinha departamentos em cada estado brasileiro e em cada cidade brasileira, então quando havia uma falha numa cidade, eles entravam em contato com o suporte estadual. Se o suporte estadual não resolvesse, entrava em contato com o suporte nacional. Se o suporte nacional não resolvesse, encaminhava para a gente, que é a equipe de desenvolvimento, para a gente tentar esclarecer qual era o problema. E uma vez eu recebi um chamado de suporte lá dizendo: poxa, por que a cada 90 dias eu tenho que trocar minha senha 5 vezes? Liguei para a pessoa, né, era alguém lá no interior do Nordeste e tal. Olha, não, a cada 90 dias você tem que trocar a senha, uma vez só, não tem que trocar 5 vezes. Ah, mas aqui na minha empresa aqui tem um papelzinho dizendo que, olha, você troca a senha para isso, 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 depois troca para a senha original, volta para a senha original. Ou seja, eles tiveram tanto problema com o usuário que esquecia a senha depois de ter trocado a senha, que eles fizeram um procedimento por escrito para a pessoa trocar de senha 5 vezes de forma a voltar à senha original. Então, ou seja, anulou totalmente o requisito de segurança. De onde vem isso? Vem dessa conjugação de fatores. Primeiro, do custo que traz a troca de senha, mas principalmente do fato do usuário não saber por que a troca de senha é importante. Ele precisa saber. A senha perde de validade com o tempo. Ela naturalmente, outras pessoas veem você digitando a senha. Você pode contar para alguém sem querer a sua senha. Você pode digitá-la num lugar indevido. Então, naturalmente, a senha perde confidencialidade com o tempo. Você precisa trocar, e precisa trocar sempre para uma senha nova, mudar totalmente a senha para não ter risco de perder o controle da sua conta. Força mínima da senha. A senha tem que ter um tamanho mínimo de 7 caracteres, né? E números e letras. Então não pode ser uma senha numérica pura, nem uma senha de letra pura. Bloqueio do login após 6 tentativas erradas. Então o sistema tem que bloquear no caso de erro de senha. E todos aqueles cuidados de armazenamento que a gente falou, tem que usar o hash, tem que usar o salt, tudo aquilo vale aqui também, você tem que atender esses requisitos para certificar o seu sistema no PA-DSS. Bom, o seu sistema deve registrar a trilha de auditoria, ou seja, ele deve registrar as ações que o usuário tomou no sistema para permitir depois identificar eventuais problemas. Um usuário que tenha feito uma ação indevida, um erro que causou uma falha de segurança, enfim. O PA-DSS estabelece que o que você deve registrar são todas essas ações que estão aí. Então, toda vez que um usuário acessar dados de cartão, isso deve ser registrado na trilha de auditoria. Todas as ações administrativas, sempre que um administrador do sistema entrar no sistema e realizar ações ali, isso deve ser registrado, deve ficar guardado na trilha que determinado administrador entrou no sistema e realizou as funções X, Y e Z. Toda vez que alguém for acessar a trilha de auditoria, isso deve ficar armazenado também. Tentativa de acesso inválido. O usuário tentou usar determinada função que ele não tinha direito de usar aquela função. Ou ele chamou uma função e passou um parâmetro inadequado para aquela função. Isso deve ser registrado na trilha de auditoria também. Todas as alterações no processo de autenticação, e aí vai todo o ciclo de vida do usuário. Tá? O usuário criou a conta dele, isso fica registrado, inclusive dizendo qual usuário criou a conta daquele novo usuário. Toda vez que o usuário trocou a senha dele, isso fica registrado. Toda vez que ele mudou de perfil, ele ganhou direitos, perdeu direitos, enfim. Toda vez que ele ganhou direitos de acesso diferentes, isso deve ser registrado na trilha de auditoria também. E, finalmente, quando o usuário é desligado da empresa, isso também deve ficar registrado na trilha. Início, pausa e fim da própria trilha de auditoria. Se houver um mecanismo que possa ser desligado de tempos em tempos, você tem que registrar quando isso ocorre. E, finalmente, a criação e remoção de objetos da aplicação. Eventualmente, se você tem componentes na sua aplicação que são customizáveis, que podem ser alterados, é muito importante que você tenha esse controle, porque eventualmente um atacante pode remover ou incluir objetos na sua aplicação, então é muito importante você registrar isso lá. De cada evento desse, você deve registrar o usuário que fez o evento, o tipo do evento, evidentemente, a data e hora que aconteceu o evento, inclusive até o milissegundo,
Se o evento foi um sucesso ou uma falha, o motivo disso é porque ajuda na hora de você fazer a avaliação de log de auditoria. Repara, você está registrando todos esses eventos na trilha de auditoria. Em algum momento você vai ter que olhar essa trilha e buscar coisas suspeitas. Qual é a primeira coisa que você busca quando você faz uma inspeção de trilha de auditoria? São os eventos de falha. Por quê? Porque a maior parte dos ataques ela consiste em alguma etapa de tentativa e erro. Então, se o usuário vai tentar entrar com a senha de outro usuário, ele vai tentar umas 2 ou 3 senhas antes de acertar a senha correta. Se o cara está tentando acessar uma função que ele não tem direito, ele provavelmente vai errar umas 2 ou 3 vezes a chamada antes de acertar a chamada certinha para ver aqueles dados. Lembra quando a gente fez o teste, a aula prática nossa, que a gente fez algumas experiências com SQL Injection? Eventualmente você erra alguma coisa antes de conseguir acertar. Então, uma boa dica para você fazer a revisão da trilha de auditoria é buscar os eventos de erro, de falha, porque eles podem indicar uma tentativa de ataque em progresso ou incipiente, ou alguém que tentou, errou e depois conseguiu mais adiante. A origem do evento, ou seja, o IP da máquina, as informações que você tiver sobre a origem daquele evento, e eventualmente, conforme o evento, alguns dados adicionais. Então, se a alteração de um dado é importante, pode dizer, referenciar qual dado que foi alterado. Se é o login do usuário, deve referenciar quando foi que foi feito esse login, etc. Se foi uma falha de login do usuário, pode dizer se foi pelo login errado ou pela senha errada, esse tipo de coisa. Entra aqui aquele monte de requisitos de segurança no desenvolvimento, que a gente ainda vai ver em detalhes mais adiante, mas a gente já falou sobre eles por alto aqui também. Não usar dados de produção em teste. Segregação de ambientes. Você tem que ter um ambiente de desenvolvimento, teste, produção, sem misturar as coisas. Remover dados de teste de desenvolvimento antes de colocar em produção, pelo mesmo motivo. Revisão do código da aplicação. Nunca o próprio desenvolvedor. Pode ser um peer review, ou seja, um outro desenvolvedor fazer a revisão por pares. Pode-se usar uma ferramenta de inspeção de código automatizada, tem várias no mercado. O SafeVal, vocês sabem, é uma ferramenta voltada justamente para esse tipo de aplicação, para fazer revisão de código de aplicações. Manter a integridade de código-fonte. Através de um sistema de versionamento, você deve usar um Git, SVN, enfim, algum desses sistemas de versionamento para manter o código-fonte íntegro. Codificação segura. Manter o mínimo privilégio, ou seja, você nunca deve usar usuários com alto privilégio para acessar o banco de dados, por exemplo. Falha segura. Se a sua função errar, ela sempre tem que errar para o sentido seguro. Esses dois casos a gente vai tratar disso explicitamente em codificação segura. Treinamento em segurança da informação. Aqui também ele requer que a equipe que vai desenvolver a aplicação tenha sido treinada. Evitar os ataques mais comuns. A gente já viu quase todos esses aí no nosso vídeo. A gente já viu quase todos esses aí do nosso curso. Ataques de injeção, buffer overflow, XSS, coisa e tal. Os que referem-se explicitamente à criptografia, a gente ainda vai ver em codificação segura. Mas a ideia é basicamente você garantir que esses ataques mais comuns e mais conhecidos, a sua aplicação seja imune a eles. Novamente, procedimentos formal de mudança, de colocação em produção. Quando você vai colocar uma aplicação em produção, você deve tomar uma série de cuidados. Mas nesse caso aqui, esses cuidados são ainda maiores. Por quê? Porque a sua aplicação, ela não é para ser usada por você, ela vai ser colocada em produção em diversos clientes seus. Você tem que ter todo um procedimento para explicar para o seu cliente como ele faz para colocar aquela nova versão em produção. Você deve ter um versionamento, então você deve ter uma lista de versões de aplicações e a indicação de cada alteração que tem naquela versão daquela aplicação. Deve haver uma documentação de impacto. Lembre-se, a sua aplicação vai ser instalada em vários clientes. O ambiente nesses clientes pode não ser o mesmo. A sua aplicação requer Windows a partir da versão tal com tal componente. Mas no cliente A, esse Windows está junto com o IS, o banco de dados e um outro servidor lá junto, é tudo a mesma máquina. No cliente B, o servidor de banco de dados está separado do servidor de aplicação.
Então, ou seja, você tem que fazer uma documentação do que pode ser impactado nessa alteração. O que seu cliente tem que verificar antes de colocar aquela nova versão em produção. Evidentemente, você tem que ter um teste de segurança para garantir que aquela aplicação está segura, ela está atendendo os requisitos de segurança. E também, tão importante quanto a gente viu lá nos requisitos de desenvolvimento do PCI DSS, é a capacidade de desinstalação e rollback daquela aplicação. Então, se o seu cliente recebeu o pacote de atualização, instalou aquele pacote e descobriu-se uma falha de segurança séria naquele pacote, é muito importante a capacidade de fazer a desinstalação, de fazer o rollback, voltar para a versão anterior do sistema. Bom, se a sua aplicação usa transmissões sem fio, então é lógico, é importante você ter todos aqueles cuidados de manter valor, não usar os valores default do Wi-Fi, usar as melhores práticas do mercado, esse tipo de coisa, ajudar o seu cliente na configuração do sistema. Você deve também identificar e testar aplicações com base em vulnerabilidades conhecidas. É lógico, a gente já viu o teste de segurança, a sua aplicação precisa passar por testes de validação de segurança. O SafeVal também te ajuda nesse aspecto. Além disso, eventualmente, mesmo com todo cuidado, a sua aplicação pode sofrer fragilidades, pode sofrer problemas de segurança. Então é importante que você tenha um processo para patches de segurança, ou seja, correções rápidas de falha de segurança. Como é que funciona isso? O primeiro cuidado que você tem que tomar é já no versionamento do sistema. Sempre que você produz uma versão para a produção, para ir para os clientes, você mantém uma branch daquele sistema de gerência de configuração aberta para aquela versão. De forma que, mesmo que você esteja trabalhando na futura versão do seu sistema, se você precisar voltar naquela versão para corrigir um detalhe de segurança, você sempre tem como fazer isso de forma rápida, evoluir aquele branch um pouquinho, gerar uma nova versão com a correção daquela falha de segurança, gerar um patch, alguma coisa assim, e avisar os seus clientes para substituir aquela versão com problema. O seu sistema não deve usar componentes que ele não precisa. Isso é uma falha que acontece muitas vezes quando você inclui componentes, quando você inclui bibliotecas muito grandes no seu sistema que fazem uso de uma série de coisas, elas passam a requerer, por exemplo, que exista um servidor de e-mail na máquina. Mas olha, o ideal é que o seu sistema permita a configuração do servidor de e-mail, não que ele exija o servidor de e-mail na máquina. Porque no cliente, se o cliente estiver configurado num ambiente diferente, ele tiver separação entre o servidor de aplicação e o servidor de e-mail, ele não fica restrito a esse problema devido à sua aplicação. Então, a sua aplicação só deve exigir aqueles componentes que ela realmente for usar. Se a sua aplicação é um servidor web, portanto ele pode estar na DMZ, ele não deve manter os dados de cartão de crédito ali. O banco de dados, nesse caso, precisa estar na rede interna, o banco de dados não pode estar na DMZ e os dados podem ser então armazenados no banco de dados. Evidentemente a gente está falando aqui daqueles dados de cartão cuja armazenagem não seja proibida, ou seja, nome do usuário e etc. Se a sua aplicação permite acesso remoto, e isso inclui desde aplicações web até aplicações via terminal, é importante que você use autenticação multifator. Então a gente viu que a autenticação, você tem 3 fatores de autenticação. A autenticação por algo que só o usuário sabe, por algo que só o usuário tem e por características biométricas. Então, uma autenticação multifator é uma autenticação que usa mais de um desses fatores. Então, conjuga senha com cartão, conjuga senha com identificação biométrica ou um cartão com identificação biométrica. Toda essa autenticação deve ser feita via um canal seguro, então via HTTPS ou via uma VPN. A identificação deve ser individual e etc. Controles de segurança adicionais, verificar a origem daquela chamada, seja pelo IP da máquina, seja pelo MAC address da placa, para você garantir que só pessoas de determinadas máquinas conseguem acessar aquele seu... Criptografia de dados trafegados em rede pública, então HTTPS sempre com TLS na versão mais recente,
SSL, a gente às vezes até fala SSL como HTTPS, mas SSL na verdade é um protocolo antigo que já foi descontinuado, não deve ser usado mais. O TLS é mais moderno, mas mesmo o TLS, as primeiras versões do TLS ainda são inseguras, então só as versões mais recentes que são melhores. Criptografia dos dados de cartão do usuário a todo momento, evidentemente. Acesso administrativo, criptografar a conexão administrativa, utilizar a autenticação multifator, como a gente já mencionou. Manter um guia de implementação, isso é muito importante. A gente mencionou isso brevemente, mas quando você lançar uma nova versão da sua aplicação, você tem que falar para o seu cliente, para o lojista que está adquirindo a sua solução, como ele faz para instalar aquela aplicação mantendo compatibilidade com o PCI DSS. Então mostrar todos os documentos de requisitos, todos os requisitos que foram atendidos na sua aplicação. Para cada um desses itens aqui, a gente está vendo aqui, são os 14 requisitos do PA DSS, você deve explicar, olha, esse requisito eu implementei dessa forma, exige esse componente para funcionar, você deve tomar esse e esse cuidados para manter o sistema compatível com o PCI DSS. E também designar responsabilidades. Então, em caso de falha, quem o usuário deve contactar? Em caso de problema de segurança, com quem ele deve falar para obter ajuda? Então é muito importante que isso esteja claro para o seu cliente final, junto com a documentação do seu sistema. Bom, a gente viu, não é uma coisa simples você implementar um sistema compatível com o PA DSS. Mas, na verdade, a maior parte desses controles que a gente viu aqui já são controles que normalmente uma aplicação segura requer. A gente vai ver nas outras normas que nós vamos ver amanhã, na aula de amanhã, e vamos ver na parte de desenvolvimento seguro que a grande maioria desses requisitos já são requisitos normais de outras aplicações de desenvolvimento seguro, de boas práticas do mercado. O que diferencia aqui é o fato de você ter que ter uma certificação formal. Ou seja, você desenvolveu o seu sistema, você precisa contratar uma empresa que vai fazer a validação desse seu sistema, vai fazer os testes para validação. A montagem do laboratório não é algo barato, porque você tem que ter um ambiente que simule todas as situações da sua aplicação. Então é um procedimento caro, é um procedimento que requer um tempo. Mas uma vez feito, é uma coisa que dá uma vantagem grande, porque você passa a poder vender o seu software para um grande número de lojistas que querem manter-se compatíveis com o PCI DSS. Existem alguns papéis no PCI DSS que a gente precisa conversar. O PCI DSS tem o SSC, que é o PCI Security Standard Council. É o conselho que é mantido pelas bandeiras, pela Mastercard, Visa, Amex, etc. É um grupo de pessoas que basicamente gerencia o PCI DSS. Então eles são responsáveis por periodicamente revisar a norma, criar novos padrões, traduzir a norma para outras línguas, etc. Além disso, eles fornecem treinamento e certificam profissionais naqueles papéis que a gente viu. Então, por exemplo, a gente viu que para certificar uma aplicação na PA DSS, eu preciso de um PA-QSA, que é um Payment Application Qualified Security Assessor. Eu preciso contratar uma pessoa com essa qualificação. E onde eu consigo isso? Eu posso ir lá no site da PCI SSC, que é o site que está escrito aí, e lá eu vou encontrar, por exemplo, a lista de todos os profissionais que são qualificados nessa tarefa. Empresas também, existem empresas qualificadas. Da mesma forma para todos os demais papéis dentro do PCI DSS. As certificações profissionais mais importantes que tem são a ASV, a Approved Scanning Vendor, que são as empresas ou profissionais que possuem ferramentas e capacitação técnica para realizar aquelas varreduras, aqueles scanning de network que são requeridos em todas as empresas dentro do PCI DSS. Então, existem uma série de empresas já aprovadas e você, se quiser se tornar um ASV, existe um procedimento. Se você for lá na página do Security Council, você vai encontrar como é que são os treinamentos, você submete um formulário, você vai ser aprovado, vai fazer o treinamento, vai pagar, né? Tem uma taxa para você pagar. No final vai fazer um exame de certificação, se você for aprovado, você tem esse certificado e você pode se tornar um Approved Scanning Vendor. A mesma forma,
para o QSA, Qualified Security Assessor, que é a empresa ou a pessoa que elaboram o ROC, o Report of Compliance. Lembra, é aquele certificado necessário para empresas do nível 1 de segurança, as empresas maiores que lidam com cartão de crédito. Então essas empresas precisam elaborar um ROC uma vez por ano, e esse ROC precisa ser feito por um profissional QSA. Então elas precisam contratar esse profissional para fazer o ROC. Além disso, existe o Payment Application Qualified Security Assessor, ou PAQSA, que é quem elabora o ROV, o Report of Validation. Então, quando você é uma empresa que desenvolve software, quer desenvolver um software para ser vendido para vários lojistas que têm que se submeter ao PCI DSS, então esse seu software precisa ser validado por um PAQSA. Ou é uma empresa ou é um profissional que tem essa certificação. O P2P Assessor é a mesma coisa para a certificação P2P. A gente não viu essa certificação aqui, não é muito a nossa área, mas é basicamente a mesma ideia do PA-DSS aplicada a sistemas com criptografia point-to-point. Lá no site do Security Council, você encontra também alguns outros treinamentos e certificações que não são obrigatórias. Então, por exemplo, você tem o ISA, Internal Security Assessor. Lembra, o nível 1 tem que contratar um QSA para fazer o ROC. Os níveis 2, 3 e 4 podem fazer o self-assessment, ou seja, eles podem eles mesmos responder o questionário. Mas responder esse questionário não é simples, é uma coisa complexa. Então, eventualmente, a sua empresa pode ter o interesse em treinar um funcionário da sua empresa para saber como responder o saque. Então, essa é a certificação ISA. É uma pessoa que foi treinada para responder o saque. Ele é necessário? Não, não é necessário. Qualquer um pode responder o saque. Mas é uma coisa importante. O saque não é uma coisa simples de ser feita, então pode ser uma coisa interessante. Além disso, tem treinamentos para acquirer, que é a pessoa que vai adquirir softwares, vai adquirir equipamentos adequados ao PCI DSS. PCI Awareness, que é para a pessoa saber o que é o PCI, entender a fundo o que é o PCI, então um treinamento voltado para isso, bem como o PCI Professional. Então são cursos em PCI DSS voltado para diversas categorias profissionais que podem ser úteis para uma empresa. Mas repare, essas certificações dessa página aqui, desse slide, elas não são obrigatórias, ou seja, você não precisa ter essas certificações. É útil, mas você não precisa ter elas. Finalmente, lá na página do Security Council, você encontra uma série de informações. Por exemplo, você pode pegar a lista de todas as Payment Applications aprovadas. Toda aplicação que passou por aquele processo que a gente mostrou, foi desenvolvida, foi submetida a um laboratório, foi aprovada e coisa e tal, ela é listada nessa página. Então, se você for adquirir uma ferramenta dessas, você consegue adquirir com uma certa facilidade, uma vez que ela já está lá listada, já está explicando direitinho o conteúdo da aprovação dela. Também os dispositivos, né, POS, etc., eles são aprovados pelo PTS, que é uma outra norma que a gente também não entrou aqui, não vimos esse aspecto aqui na nossa aula. E os que são aprovados também estão listados lá, da mesma forma que a criptografia ponto a ponto. Finalmente, nessa página você encontra a lista de profissionais e empresas certificadas. Então, se por exemplo você é uma empresa nível 1 e precisa contratar um QSA para elaborar o seu ROC, você pode procurar lá, tem uma lista de empresas, você pode procurar que for mais conveniente para você. Essas empresas são todas mundiais, então tem empresas que atuam aqui na América Latina, outras na Europa, enfim. Você pode buscar naquela lista que está lá no site do Security Council a empresa que for mais interessante para você, negocie o preço com ela, então você vai ter aquela sua necessidade atingida, você vai obter o seu ROC. Mesma coisa para qualquer um dos outros papéis, ASV, PAQSA e por aí vai. Bom, isso conclui a nossa aula 6. Até a próxima aula.